se eu for usar a transformação de Lorentz para determinar o que é que eu vejo no referencial S', nós vamos encontrar um problema. Por que isso? Porque para que a conservação do momento fosse verificada nesse segundo referencial, foi essencial que houvesse uma inversão da componente y dessas velocidades. Olha lá, ó. Sem essa inversão, esse termo aqui nunca ia dar zero. Tá certo? Ora, quando eu faço a transformação da componente y das velocidades usando a transformação de Lorentz, olha o que acontece. A transformação da componente y envolve o valor da componente x. Mas o valor da componente x desses dois vetores são diferentes. Então, quando eu fizer a transformação desse referencial, quando eu fizer a transformação deste referencial para este, como os valores das componentes x são diferentes, os valores das componentes y não vão ser os mesmos. Então aqui, como eu estava dizendo, o fato de quando eu transformo de um para o outro, eu simplesmente inverti os dois valores e, portanto, a soma continuou sendo a mesma, que dava zero, agora não vai ser mais verdade. Então eu tenho que escolher uma dentre duas coisas. Ou eu abandono a lei da conservação do momento e mantenho a definição do momento daquele jeito, ou eu defino o momento de outro jeito, de tal forma que a lei de conservação do momento continue verdadeira. Certo? Isso para poder obedecer ao princípio da relatividade. O juiz final de qual dessas duas alternativas é correta é a natureza. Eu poderia experimentar uma coisa ou outra e ver se a natureza concorda com uma dessas duas alternativas. A resposta é, ela concorda com uma delas, que é mudar a definição do momento. Esse problema surge pelo fato de que a transformação da componente y da velocidade depende da componente x. E isso veio do fato de que, quando eu fui deduzir qual era a regra de soma de velocidades, lembre, eu fiz o quociente entre Δx e Δt, não foi isso? Ou Δy e Δt. E o problema foi que no Δt aparecia a posição x. Tá certo? Esse Δt é o meu problema. É ele que está provocando esse problema. Uma alternativa para me livrar desse problema seria alterar um pouco a definição do momento da seguinte forma. Momento, m vezes v, ou m dr dt, que é a velocidade. No referencial S', P' é m dr' dt'. E o fato de dt' depender de x foi o meu problema. Se eu, ao invés de usar dt, ou seja, a medida do tempo feita no referencial S, eu mudar a minha definição de momento, de modo que aqui apareça alguma coisa que seja a mesma para todos os referenciais, eu tenho uma chance de me livrar do problema que eu acabo de apontar. Mas qual é a quantidade que tem dimensão de tempo e que é a mesma para todos os referenciais? É o tempo próprio. O tempo próprio, todos os observadores vão concordar a respeito do valor do tempo próprio de qualquer intervalo. Então, imagine que você tem uma partícula se movendo, não é? E aqui você tenha duas posições sucessivas, em qualquer referencial, tá certo? Se eu estiver num referencial no qual essas duas posições sucessivas acontecem no mesmo lugar, então o intervalo de tempo entre elas é o intervalo de tempo próprio. Se eu estiver num referencial diferente deste, eu vou medir um intervalo de tempo diferente. Mas eu sei determinar qual é o intervalo próprio. O intervalo próprio é o intervalo que eu meço, dividido por gama. Tá certo? Então, todos os observadores inerciais, apesar de cada um deles medir um intervalo de tempo diferente para aquele intervalo entre dois eventos que eu estou apontando, todos eles vão calcular o mesmo intervalo próprio. Se eu aqui, então, substituir por uma definição que eu vou chamar agora de relativística, que seja P igual a m dr dt0, onde t0 é o intervalo próprio, então eu vou me livrar do problema que aconteceu quando eu fiz a transformação de velocidade.
né? Porque esse denominador já não vai ser mais daquele jeito. Eu posso escrever isso de outro jeito, mais simples, que é assim, ó. Eu sei relacionar o tempo próprio com o tempo medido num referencial qualquer. Eu sei que o tempo medido num referencial qualquer, essa é a relação que existe entre os dois. Né? Então, substitua aqui dt0 por dt sobre gama. Você vai obter P igual a m dr sobre dt sobre gama. Gama aparece no denominador do denominador, então sobe. Fica gama m dr dt, que é V. Esta é a definição relativística de momento. Ela faz com que todos os observadores inerciais sejam equivalentes. Ela mantém verdadeira a lei de conservação do momento. E ela se reduz à definição clássica para velocidades pequenas. Veja só. Se a velocidade é pequena, isto é, se V sobre C é muito menor do que 1, então, quanto é gama? Para V sobre C é muito pequeno, gama é 1 sobre raiz de 1 menos beta 2. V sobre C é muito menor do que 1, quer dizer, beta vai para 0. Então, raiz de 1 menos beta 2 é raiz de 1, que é 1. Gama vai para 1. E, portanto, a definição relativística P igual a gama mv, nesse limite, fica equivalente a simplesmente mv, que é a definição clássica. Com isso, eu garanto que tudo aquilo que eu aprendi a respeito da mecânica clássica continua verdade. Porque, neste limite, a definição é a mesma. Uma consequência importante do aparecimento desse fator gama na definição do momento é que a velocidade da luz vai aparecer como uma velocidade limite, que é impossível de ser ultrapassada. Continua sendo verdade na relatividade que a força ela provoca uma variação no tempo do momento. Só que agora o momento é um momento relativístico. Tá? Veja, a massa relativística continua sendo inalterada, porque pela definição que eu dei, a massa é medida no referencial no qual ela está em repouso. Tá? Então, se não houver nenhuma transformação de massa em energia, que é uma possibilidade que vai acontecer daqui a pouco, então se isso aqui não se alterar, né, a variação no tempo do momento acontece em dois parâmetros. Acontece na velocidade que muda e no gama que muda também. Não é? Ao contrário da mecânica clássica, onde a variação do momento só acontecia por causa da velocidade. Agora acontece no gama também. Este fato vai fazer com que, apesar de se eu atuo com uma força constante sobre um objeto de massa m, né, apesar de isso significar que o momento desse objeto cresça linearmente com o tempo, se a força é constante, isso não vai querer dizer que a velocidade cresça linearmente com o tempo também. O que é a verdade no caso clássico. Eu vou tomar essa igualdade aqui com os valores escalares. Né? Você tem P, gama, mv. E eu vou estabelecer a V como função de P. Aqui tem P como função de V, né? Eu vou fazer o contrário, vou estabelecer V como função de P. E vou lhe mostrar que quando P cresce indefinidamente, V não cresce indefinidamente. V tem um limite. Tá? Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar P quadrado igual a gama 2, M2, V2. Por que eu fiz isso? Porque o gama tem uma raiz dentro dele, eu quero me livrar dessa raiz. Gama é 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2, como eu elevei ao quadrado, isso aqui ficou M2, V2 sobre 1 menos beta 2. Tá? Beta é simpático, né? Porque beta é V sobre C. Eu vou fazer aparecer o beta aqui em cima também. Então eu vou dividir e multiplicar por C2. Então eu estabeleci que P quadrado vale M2C2 vezes beta 2 sobre 1 menos beta 2. E agora vou usar essa equação para obter beta como função de P. Beta é a medida adimensional da velocidade. Tá certo? Ora, isso é fácil de fazer, passa para lá, passa para cá, você vai ficar com P2 menos P2 beta 2 igual a M2 C2 beta 2, ou junta tudo que é beta, fica
beta 2 igual a P2 sobre P2 mais M2C2. Verdade? Observe que esse denominador é sempre maior do que o numerador, ou seja, beta 2 é sempre menor do que 1, o que quer dizer que V nunca pode ser maior do que C, de cara, e que o limite de beta 2, quando P vai para infinito, quando P vai para infinito, isso aqui sobe dá 1. Ou seja, ainda que eu tenha uma força constante atuando durante um tempo infinito, o momento adquirido por esse sistema diverge, cresce indefinidamente, mas a sua velocidade não ultrapassa o valor da velocidade da luz. Nós chamamos a isso o limite cósmico de velocidade. Alguns físicos gostam de interpretar essa equação que define o momento relativístico assim, ó. Isso aqui é m. Lembre, gama é 1 sobre raiz de 1 menos beta 2. E aí tem físico que gosta de dizer que isso aqui é m variável vezes velocidade. Uma massa que depende da velocidade multiplicada pela velocidade. A vantagem que existe nessa maneira de escrever é que, aparentemente, pelo menos, a definição do momento é igual à definição clássica. É o produto massa por velocidade. Só que é uma massa que não é mais constante, é uma massa que depende da velocidade. Isso seria muito legal, né? Se, por acaso, a gente pudesse usar o mesmo truque para todas as outras grandezas dinâmicas que dependem da massa. Por exemplo, se fosse verdade que a força, né, também fosse igual à massa variável vezes a aceleração. Bom, se isso aqui também acontecesse, eu ia ficar feliz e ia gostar de definir a massa variável desse jeito. Só que isso aqui não é verdade. Outra coisa que seria legal se acontecesse é se a energia cinética, vamos chamá-la de K, fosse um meio dessa nova massa vezes a velocidade ao quadrado, não é? Só que também não é assim. Como nenhuma dessas analogias funciona, a não ser a primeira, então essa ideia de massa variável acaba não tendo muito apelo, né? Ela só serve para o momento, não serve para o resto.